Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje é segunda-feira, dia 15 de junho. Sejam bem-vindos à live do isolamento. Nós estamos começando, né? Naquele momento que a gente espera as pessoas chegarem, né? Então a gente vai. Vamos esperar agora, né? Temos que esperar um pouquinho. Já chegou alguém. Quem foi? Oi, Maria Alice. Tudo tranquilo? Como é que estão as coisas aí? Aqui estão bem, né? Hoje deu uma esquentadinha, assim, apareceu um solzinho, deu para dar uma melhorada, né? Mas assim, 100% para mim ainda não tá não. Para melhor o tempo dar uma firmada para mim, sabe? Mas eu tô bem, tá todo mundo bem aqui em casa. Oi, Fernando. Tudo tranquilo? Seja muito bem-vindo, Fernando. Ô, Marcelo, Celinha. Tudo tranquilo? Fernando. Boa tarde, meu amigo querido. Opa, obrigado, Fernando. O complicado é que agora tem dois Fernandos, tem o Algarte e o Coutinho. Agora é Fernando, Fernanda, mas eu acho mó barato. Vocês sabem que eu curto pra caramba estar aqui fazendo a live, né? A gente tá fazendo uma coisa muito legal, tá criando uma coisa muito legal aqui no grupo, né? Uma comunidade eclesial mesmo, onde as pessoas se reúnem aqui para discutir a palavra, pensar a palavra, né? E é importante porque a gente às vezes pensa algumas coisas assim, a gente vê que é muito mais do que as pessoas pensam, né? Às vezes a gente pensa esses problemas, assim, as coisas de uma forma muito simples, né? Então, assim, é legal a gente poder fazer isso, né? Aqui, por exemplo, tem duas coisas muito interessantes nessa leitura que a gente vai fazer hoje, né? Porque às vezes as pessoas não notam, né? E não é culpa delas, né? A gente foi preparado, a gente sempre ouviu assim, não, é isso, é aquilo, né? Então, uma das coisas que eu tenho feito é justamente fazer o oposto. O pessoal já pensaram que pode ser isso, já pensaram que pode ser aquilo, na tentativa que as pessoas trabalhem isso de uma forma diferente. Chegou alguém aqui diferente, eu não estou reconhecendo pela foto, não, Azevedo. Mas seja bem-vindo, meu irmão. Eu não estou te reconhecendo assim pela foto, pelo nick, mas aqui não tem problema, aqui todo mundo é bem-vindo, tá? Aurenildo Azevedo, assim eu não estou sabendo quem é, mas seja bem-vindo. A ideia aqui é que todos são bem-vindos e todos podem e devem participar, quem quiser, a qualquer momento, quando eu estiver falando, qualquer coisa. Se alguém quiser intervir, é para intervir mesmo, né? Porque acho que o legal é a gente poder aqui ter um ambiente aberto, né? Inclusive eu nem faço assim, tem gente que faz lives enormes, né? Oi, Djalma, oi, Doraci. Fazem lives enormes. Eu não gosto de fazer live grande, não. Acho que é uma coisa assim para a gente fazer. Eu sempre penso 30, 40 minutos, que eu acho que já está muito bom. Só mesmo para a gente poder aproveitar, fazer um momento de reflexão, de pensar as coisas, né? Assim, quase que para a gente poder aproveitar um pouco a nossa nesse momento, né? Oi, Denise, tudo bem? Como é que tá o casal, hein? Né? Acho que é importante a gente sempre ter isso na cabeça. Maria Alice, bem, graças a Deus. Opa. Então tá tudo bem, Maria Alice. É bom saber que vocês estão bem aí. Muito demorado fica cansativo. Legal, mas objetivo. Fernando, eu penso assim, o Fernando aqui é o Algarte. Eu também acho, se eu ficar aqui falando 1 hora, né, e blá blá blá, e a palavra grega e não sei o quê, vai ficar chata, né? Oi, Diane, seja bem-vinda.
Maria Alice, um pouco ansiosa. Maria Alice, eu acho que está todo mundo ansioso, Maria Alice. Acho que está todo mundo ansioso. Né? Talvez a única pessoa do Brasil que não esteja um pouco ansioso sou eu, que sou patologicamente otimista. Né? Eu sou aquela pessoa que está sempre achando que vai dar tudo certo, que vai dar tudo bem. Todo mundo olhando assim, o teto está caindo na sua cabeça, hein? Mas ele não vai acertar a minha cabeça. Eu tenho assim, mas eu acho que hoje, se a gente não tiver ansioso, a gente está numa situação estranha, né? Mesmo a gente achando que vai dar tudo bem, mesmo a gente achando que a tendência é melhorar e tal, a gente tem motivo para estar ansioso, né? A gente tem motivo para estar perturbado, né? Hoje, por exemplo, o tio de um grande amigo meu, um colega meu da turma São João Damasceno, né? O tio dele faleceu de Covid. Né? Então, toda vez que a gente fica olhando assim, a gente pensa essas coisas. Oi, Sheila, tudo bem? Então, toda vez que a gente vê uma... Gente, hoje está todo mundo ansioso, né? E assim a gente... Tá normal, né? Mas a gente supera isso. Vamos superar. Né? Nós estamos ainda no momento do acolhimento, né? Daqui a pouquinho a gente vai fazer a leitura do Evangelho, né? Eu estava até passando assim, eu vi o Evangelho, o nosso amigo Gaioso já colocou lá no Diaconia da Palavra blogspot.com, né? A interpretação dele. Padre Marcos Vinícius também faleceu, é verdade, né? Padre Marcos Vinícius, tem algumas pessoas que não são da Diocese do Rio, aqui, né? Mas Padre Vinícius, Marcos Vinícius era um homem ótimo, maravilhoso, lutou bravamente contra a Covid, né? 40 dias de CTI, recebeu alta, estava muito melhor, mas morreu. Ainda durante a internação dele, ele morreu. Rosemary Leitão, seja bem-vindo. Maria Lúcia Coutinho, seja bem-vinda. Tudo bem? Mas vamos lá, vamos tocar para frente, né? Vamos começar a leitura. E na hora que eu falo que começou a leitura, KS Connection. Ih, meu Deus do céu, quem será KS Connection? É bem-vindo assim mesmo, KS Connection. Mancini! Oh, que bom! Seja muito bem-vindo, Mancini. Faz tempo que eu não te vejo. Bom, vamos nós, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém quer te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enquanto eu estava lendo, o André entrou. Seja muito bem-vindo, André. Esse evangelho é um evangelho assim muito interessante. E ele tem um monte de pequenos detalhes que são importantes a gente pensar. Primeiro, né, logo de cara, ouvistes o que foi dito. Eu já lhe falei
falei isso outras vezes, mas eu acho importante a gente lembrar, porque pode ter gente que estava numa live, não está nessa e não estava na outra, né? Quando Jesus fala assim, ouvistes o que foi dito, ele está falando do que foi dito na lei de Moisés, que é a grande referência para o povo judeu naquela época, E, de certa forma, acredito que até hoje a grande referência para a religião judaica é a lei mosaica, a lei de Moisés, que foi dada ao mundo por Moisés, mas foi entregue a ele por Deus, né? E é importante a gente entender isso, né? Ele, quando fala isso, ele está fazendo referência a essa lei. E ele fala assim, olho por olho e dente por dente. Esse pedaço é chamado lei de Talião, né? A lei de Talião, eu volto a repetir, foi um avanço civilizatório. Por incrível que pareça. Oi, André, seja bem-vindo. Por incrível que pareça, tá? Por quê? Porque antes da lei de Talião, a vingança não era proporcional. Então, por exemplo, né, sei lá, vamos pensar assim, se eu roubo o boi do André, o André podia ir lá e queimar a minha casa. Estava tudo certo, porque era vingança. A vingança não tinha nenhuma proporcionalidade, né? Então, se eu derrubo a cerca do Fernando, o Fernando mata a minha família e está tudo bem, não tem problema nenhum, porque não tinha nenhum parâmetro entre as vinganças. E isso era o tipo de coisa que absolutamente leva todo mundo para um estado de total barbárie, né? Então eles estabelecem, olho por olho, dente por dente, eles estabelecem que a vingança seja proporcional, né? E ainda fazem uma recomendação que você não se vingue contra o seu irmão. Jesus aqui vai além disso. Ele estabelece que a gente deve ir muito além disso. Mas aí é que mora o perigo. Porque você pode fazer a leitura desse evangelho e dizer para as pessoas assim, vocês têm que ser pessoas submissas. Vocês têm que ser pessoas que se submetem ao poder dos outros. Não é lícito que você reaja. Pessoal, me desculpa, mas não foi isso que Jesus falou, tá? Primeiro, vamos entender que existe um aspecto histórico aqui. Porque Jesus fala para nós hoje, mas ele fala também para as pessoas da sua época, né? Não resistis ao malvado, né? Para pensar, se alguém te força a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Né? Isso, na verdade, é um momento que ele está falando naquele momento para aquelas pessoas. Isso faz todo sentido. Porque a região vivia sob o domínio militar do Império Romano. Então ele está falando, não resistir ao malvado, não vai enfrentar o Império Romano, não vai sair dando pancada nesses caras, porque vocês vão ser massacrados. Entendem isso? Né? Aqui existe até, de certa forma, uma visão assim de ternura de Jesus. Meu filho, não resistia ao malvado. Você não tem condição de enfrentar ele, assim você vai morrer, a sua vida é preciosa. Nota isso. Eu sei, pessoal, eu sei que ninguém nunca falou isso para vocês, eu entendo. Tá? E se algum de vocês acha que eu estou errado, vocês têm direito de discordar de mim. Aqui não existe uma hierarquia, tá? Agora, observa bem. Isso não pode ser confundido com submissão. Vocês se lembram quando o soldado lá bate, o romano bate na cara de Jesus? Né? Pôncio Pilatos pergunta uma coisa para Jesus, Jesus responde a ele, né? Tu o dizes, né?
Pilatos pergunta, tu é o rei dos judeus? Ele diz, tu dizes. Aí vem o oficial romano e dá na cara dele. Ele vira para ele e fala assim, se eu errei, me diz aonde. Se eu não errei, por que tu me bates? Então ele não ficou submisso ao oficial romano. Então, você não pode entender isso aqui como um mandato de Jesus para que você se torne submisso. Isso é um mandato de Jesus para que você escolha não ser violento. A ideia é que você não pode pagar o mal com o mal. Você não pode pagar a ofensa com outra ofensa. Você não pode escolher sempre. Sempre. Você deve evitar a todo custo a saída violenta. Eu tenho, inclusive, feito uma conversão pessoal. Antigamente, por exemplo, eu falava assim, temos que enfrentar tal doença. Eu não falo mais enfrentar. Eu não falo mais lutar contra o racismo. Não. Porque essas palavras em si já são violentas. Eu prefiro atualmente falar que eu quero superar o racismo. Superar tal problema. Né? Eu quero superar a homofobia. Eu não quero enfrentar a homofobia. Eu quero superar. Eu quero ir muito além de uma postura agressiva contra o mal. Porque, na verdade, se a minha solução para um problema passa pela violência, eu estou trocando um problema pelo outro. Né? Então, aqui a gente não está falando propriamente de ser submisso. E aí você vê que algumas coisas fazem muito sentido. Se alguém lhe quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe o manto. Só para vocês saberem, o manto era algo que era tão importante naquela cultura que se você tomasse o manto de uma pessoa, você deveria devolvê-lo no mesmo dia. Porque algumas vezes a única coisa que a pessoa tinha para deitar era o manto. E ele diz assim, se alguém quer tomar o que tu tens, dá tudo. E por que ele fala isso? Porque ele acha correto que algumas pessoas se apropriem, né? E tomem à força o que é teu? Não. Mas ele está preocupado que ao você resistir contra uma pessoa muito forte, essa pessoa te mate. Então aqui nós devemos entender claramente que a fala é uma fala onde você se propõe, ele diz claramente, proponha a superar a saída violenta. Ele está falando, se converta e não queira ser violento. É quase como ele dissesse assim, se você se torna violento, você já perdeu a proposta. Azeredo Vitor? Será que é Vitor Azeredo? Não sei. Seja bem-vindo. Ele está dizendo claramente aqui o seguinte, se você escolheu que a única forma de vencer o mal é a forma da violência, você já perdeu. Você pode até conseguir vencer, mas você não conseguiu mudar nada. Porque você não responde o mal contra o mal, a ofensa contra a ofensa, a violência contra outra violência. Por mais difícil que seja para qualquer um de nós não podemos optar pela força. Nós não podemos optar pela saída agressiva. Qual bom, quanto generoso é quando a gente consegue trabalhar as coisas na conversa.
E assim, eu acho até que a gente tem que aprender que nem sempre a gente vai ganhar. Mas a gente não pode também querer ganhar a todo custo. A gente não pode querer estar sempre certo. A gente não pode querer tudo a qualquer preço e a qualquer custo. Né? Às vezes a gente tem que olhar e falar assim, isso aqui não tem jeito, deixa para lá. Ah, Bernardo, mas isso é um absurdo. Eu também acho, também acho. Mas que bem você vai fazer se você entrar numa situação, numa discussão, num litígio, onde você, para ganhar, tem que apelar para medidas extremas. Que bem você vai fazer. Né? Talvez a única situação onde isso seja razoável, né, é a situação onde a vida está em risco. Tá? Aí sim talvez seja razoável medidas extremas. Né? Para salvar uma vida eu vou roubar um carro. É razoável. Para salvar uma vida eu vou invadir uma propriedade, roubar um bem. É razoável. Né? Seria razoável até para salvar uma vida, se não houvesse outra possibilidade, tirar outra. Mas assim, até na situação extrema onde uma vida ou mais vidas estão em risco, nós só devemos optar pela violência se não houver mais nenhuma saída, se não houver mais nenhuma opção. A gente só pode pensar na saída violenta quando, de fato, não tem mais o que fazer. E mesmo assim, quando você está numa situação onde vidas estão em risco. Em qualquer outra situação, se você acha que vai optar pela violência, não enfrenteis quem é malvado. Recua. Cede. É melhor ceder agora para voltar a tentar depois do que você cair na saída da violência. Né? Eu não estou dizendo aqui, vou repetir, que não é para a gente se submeter. Eu não estou querendo dizer aqui que nós devemos, meu Deus, eu vou ouvir qualquer coisa que qualquer um falar porque eu não quero ser violento. Não, o que eu estou dizendo aqui é que nós vamos sempre fazer o possível para não nos tornarmos pessoas violentas. Que nós vamos fazer tudo o possível para que as nossas palavras, para que as nossas ações, para que as nossas posturas no mundo não sejam violentas. Tá? E ainda há aqui um versículo que passa praticamente despercebido quando a gente lê isso. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Dá a quem te pedir é uma coisa que talvez as pessoas não estejam mais pensando isso. Né? Volto a lembrar aqui a teologia da aliança, a teologia que era a teologia do povo judeu naquela época, que se você seguia a aliança com Deus, você recebia bênçãos. Se você se afastava da aliança, como você perdia as bênçãos. Você perdia essas bênçãos. E quais eram as bênçãos? Saúde, família e, vamos dizer, riqueza, que normalmente naquela época era terra, mas podia ser outra coisa. Então, se você seguia o plano de Deus, seguia a aliança, você tinha saúde, tinha descendência e tinha riqueza. Então, quando você fala assim, dá a quem te pedir, é um conselho muito estranho.
Porque se a pessoa está te pedindo, é porque ela não tem o suficiente para o sustento dela. E eu quero lembrar aqui, para evitar que as pessoas comecem a ter raciocínios injustos, que havia na lei de Moisés algumas estruturas, né, onde você, vamos dizer assim, era obrigado a cuidar dos mais pobres. Tá? Por exemplo, durante uma colheita, se o trigo, né, se pedaços do trigo ou pedaços de qualquer outro alimento caíssem no chão durante a colheita, você não podia pegar. Porque aquelas coisas que caíram eram dos pobres. Havia regras onde você deveria, de tempos em tempos, disponibilizar algumas coisas aos pobres. Mas aqui ele está indo além disso. Dá a quem te pedir. Isso é muito interessante porque ele está falando assim, se alguém está te pedindo, dê a essa pessoa. Ele está falando claramente que se você tenha mais, você deve se preocupar com quem tenha menos. Ele está falando claramente aqui que não é porque uma pessoa tem menos que ela não merece a sua atenção. Não é porque uma pessoa tem menos que ela perde o direito de ser cuidada por você. Né? E aí alguém vai dizer assim, Bernardo, mas isso é coisa que você inventou. Não, vocês se lembram o que Deus perguntou a Caim? Caim, onde está teu irmão Abel? Eu sou guardião do meu irmão. E olha que a desgraça que deu. Nós somos guardiões dos nossos irmãos. Né? Nós estamos aqui para cuidar dos nossos irmãos. Então, a gente tem que entender claramente que a gente não está aqui, né, para... eu penso, eu acho, sabe como é, não é bem assim. Não, se alguém te pediu, você deve cuidar dessa pessoa. Melhor ainda, se você se preocupar com ela, mesmo que ela não te peça. Né? E assim... Melhor ainda se você se preocupar com aquele que você nem sabe quem é. Eu me preocupo com qualquer irmão meu que está na rua. Eu me preocupo com qualquer irmão meu que está no presídio. Eu me preocupo com qualquer irmão meu que está desempregado, que está no hospital. Né? Eu me preocupo com qualquer irmão meu que esteja sofrendo algum tipo de preconceito. Tá? E eu não estou falando de brasileiros, não. Estou preocupado com qualquer um deles. Tá? Bernardo, mas você não pode resolver o mundo inteiro. Não, eu não vou resolver o mundo inteiro. Em nenhum momento falei isso. Mas eu não posso abdicar de pensar neles. Né? E assim, talvez a obra mais perfeita, né, seja a obra em que eu pudesse me preocupar com o irmão sem saber quem ele é, e o bem que eu fizesse a ele, ele não soubesse que fui eu que fiz. Né? Bernardo, que interessante. Não pensem que isso é uma ideia minha. Né? Isso, o povo judeu falava sobre isso. Né? Isso é uma teologia judaica. Né? Os judeus falam sobre esse tipo, a hierarquia das obras. Né? Como a igreja tem a hierarquia das verdades, as hierarquias dos valores, os judeus tinham uma hierarquia das obras. Né? Então, assim, nós devemos sempre pensar no próximo. Bernardo, pensar no próximo, sim. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? Se você achar que isso é ser católico jujuba, católico Nutella, sei lá, comunista ecossocialista ou qualquer outro título que você queira me dar, olha, eu não posso fazer nada. O próprio Jesus falou isso. Tá? O próprio Jesus falou que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos.
É o próprio Jesus que fala aqui, dá a quem te pedir. É o próprio Jesus que fala, não enfrenteis quem é malvado. Ele é que fala para a gente não ser violento, né? Então, eu vou chamar a todos para que nós, hoje, vamos assumir um compromisso, né? Que não é um compromisso da gente mudar agora, porque ninguém muda de uma hora para outra. Nenhuma mudança real é instantânea, tá? Mas vamos assumir o compromisso de escolher mudar, escolher uma proposta não violenta, escolher levar uma vida onde a violência não seja uma coisa aceitável por nós, tanto dos outros como de nós mesmos. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar por hoje era isso. Eu não sei se algum de vocês quer se manifestar, né? Eu tenho alguns colegas do Clube da Treta aí, será que vocês querem tretar comigo hoje? Eu não sei. A gente pode tretar ao vivo, não tem problema nenhum, né? Para quem não sabe, existe um grupo de colegas que eu tenho há muito tempo, vários deles são muito antigos, em que a gente faz uma conversa e às vezes um provoca o outro, né? E eles estão me dando a felicidade, vários deles estão me dando a felicidade de estarem aqui hoje, o que eu acho mó barato, né? Então, se alguém quiser dizer que eu estou errado, tem direito, não tem problema nenhum, isso aqui não é uma posição absoluta, tá? Qualquer um pode participar, pode dar sua opinião. Se alguém quiser, inclusive, dividir a tela para falar, não tem problema, pode falar. Eu acho que é importante que a gente se aproprie desse momento, dessas meia hora, 40 minutos que a gente costuma fazer, para a gente poder conversar, trocar opinião, né? Até porque eu acho que às vezes as opiniões são interessantes de serem ouvidas. A gente já participou aqui de algumas lives onde as pessoas colocaram coisas e essas coisas que eles colocaram foram muito interessantes, né? Então, se alguém quiser dar uma opinião agora, né, podia ter dado antes, mas se quiser aproveitar e dar uma opinião agora, vamos abrir um espaçozinho aí, né? Para quem perdeu, para quem quiser rever, daqui a pouco está no IGTV, depois eu ponho no YouTube. Aqui em casa tem um fenômeno muito estranho, que assim, entre 4 e 6 e pouco, 4 não, 4 é um exagero, mas entre 5, 4 e meia, 5 horas, né, e até 6 e pouco, a internet desaba, fica uma coisa horrorosa, a gente não consegue usar quase nada, né? Então, assim, demora um pouco para eu pôr no YouTube, mas eu ponho, tá? Mas no IGTV vai rapidinho. Eu termino aqui, eu já mando para o IGTV, tá? Dia 17 às 17 horas vai ter uma live muito interessante, 2 diáconos amigos meus, o diácono Amâncio e o diácono Glenn, que eles vão falar sobre a pastoral de conjunto no ambiente carcerário. Olha que interessante, né? Já pensou se alguém está na cadeia, né, e quer ser batizado? Ou quer casar? Como é que a gente faz isso? Quem é que vai cuidar disso, né? Então, se vocês tiverem interesse, eu depois vou fazer uma colocação que vou pôr uma lembrança no nesse Instagram que eu uso, dia 17 às 17 horas, tá? É interessante, acho que vale a pena. Eu vou participar, eu vou ficar lá ouvindo direitinho para aprender com eles, né? Bom, pessoal. Ô, Reinaldo, você entrou agora, Reinaldo? Agora que eu estou acabando que você entrou, Reinaldo? Reinaldo é um grande amigo meu. Infelizmente, Reinaldo, você vai pegar só a benção, não tem jeito, tá? Mas já está no IGTV, aí você pode assistir, tá? Vou aproveitar para falar
Não sei se chegou tarde, mas daqui a pouco está no IGTV, não tem problema, pode ficar tranquilo, tá? Mas eu vou te lembrar que o Amâncio e o Glenn vão fazer no dia 17, às 17 horas, uma live muito interessante da pastoral de conjunto no ambiente carcerário. Bom, vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Dom Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida. Permaneçam em casa, fiquem protegidos e que o Senhor sempre vos acompanhe. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Ô Robert, você chegou no final, Robert. Não tem problema. Daqui a pouquinho tá no IGTV, tá, pessoal? Tchau, tchau. Até amanhã às 15h30. Tá? Tchau, tchau.